Fala pessoal, sejam bem-vindos aí no canal. Hoje nós vamos resolver aí 10 questões, tá? Relacionado aí ao Código de Trânsito Brasileiro, da parte aí que fala sobre as infrações de trânsito, beleza? Vamos resolver aí rapidinho 10 questões, tá? São questões que caem bastante aí nos concursos. Tanto de GCM, né, Guarda Civil Municipal, quanto aí de agente de trânsito, beleza? Vamos para a primeira questão aí, sem mais delongas. Segundo a Lei 9.503 de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar o veículo afastado da guia da calçada, o meio-fio, a mais de 1 metro, constitui infração de trânsito média, sem multa, alternativa A. Alternativa B, constitui infração de trânsito grave e multa. Alternativa C, constitui infração de trânsito gravíssima e multa. Ou alternativa D, não constitui infração de trânsito. Então, de cara, a gente já elimina aqui nessa alternativa D. E, pessoal, assim, só uma dica assim, tá? Sempre que for gravíssima, tá? Vai estar relacionada aí sempre, né, a questões de segurança, tá? A questões aí relacionadas à vida das pessoas e também relacionado, né, à documentação aí, a CNH, tá? Então, CNH caçada, CNH sem CNH de categoria diferente ou vencida há mais de 30 dias, não tá, então aí enquadradas na infração gravíssima, tá? Mas aqui, né? Então, estacionar afastado da calçada, meio fio, né? A mais de 1 metro. É uma infração de trânsito que média, grave ou gravíssima, né? Então, já eliminamos aqui a gravíssima, né? E ficamos entre média e grave, tá? Então, a alternativa correta aí, né? Alternativa B, constitui uma infração de trânsito grave e multa, tá? Tá no artigo aí 181, né? No inciso terceiro, beleza? Questão número 2. Qual alternativa, ó, não apresenta uma infração considerada de natureza média, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro? Então, aqui ele está pedindo aqui não é de natureza média, tá? Então, todas as outras, né, são de natureza média, tá? Então, vamos aqui verificar, né, pelo nível de, assim, se está relacionado à segurança das pessoas, se é uma coisa muito grave. Então, a gente consegue, de forma lógica, né, de forma racional, às vezes eliminar algumas alternativas, tá? Não deixar de manter acesa à noite as luzes de posição, quando o veículo estiver parado para fins de embarque e desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Então, pessoal, essa é uma, assim, não é uma coisa tão perigosa, mas também não é uma coisa leve, né? Então, acredito que esteja aí em média, né? B. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter a placa traseira iluminada à noite. Também está relacionado à segurança, né? Mas assim, não é uma coisa tão grave, tá? Pode pôr em risco aí, causar um acidente ou, né, causar aí, porque tá falando da placa traseira só, iluminada. Mas para questão de fiscalização, né? Alternativa C. Deixar de atualizar o cadastro de registro de veículos ou de habilitação do condutor. Então, deixar de atualizar um cadastro é uma coisa média, grave, né? Acredito que é uma coisa bem leve, tá? Não é grave nem gravíssima. Pode ser média ou leve, né? Mas das três aqui que vemos até agora é a mais leve de todas. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em caso de emergência. Ó. Então aqui, né, já põe um pouco em risco, né? Uma coisa média, tá? Uma coisa tão grave, mas uma coisa média, né? Então também não é leve. Então, acredito aí, né, que isso aqui são todas, ó, A, B e D são todas aí de natureza média, tá? E a alternativa C, que é que tá no gabarito, né, é a que não tá enquadrada aí de natureza média, tá? Então, ela tá aí no artigo 241, né, do Código de Trânsito Brasileiro, e ela é uma infração considerada de natureza leve, tá? Então, alternativa C é a resposta. Questão número 3. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, qual infração o motorista comete ao dirigir utilizando o telefone celular? Ó, então o motorista está dirigindo aí utilizando o telefone celular. Então ele está pondo em risco aí, né? Não só a sua segurança, questão também relacionada ao trânsito, né? Pondo em risco todo o trânsito e outras pessoas, tá? Então, alternativa correta, né? Infração leve? Não. Média? Também não. Infração grave? Poderia ser, mas com penalidade de multa e retenção do veículo, né? Precisa ficar retido o veículo.
Tem alguma irregularidade com a documentação dele ou com o próprio veículo, né? Então, não. Então, alternativa correta, alternativa D, infração gravíssima, com penalidade de multa e pontos na carteira, né? Em questão 3, alternativa D, está no artigo aí 252 do Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Questão de número 4. Em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa que contém uma infração de natureza, ó, gravíssima, tá? Pessoal, percebam que nos concursos aí, geralmente o que mais cai assim, acho, a proporção maior aí, né, tá relacionada às questões aí de natureza gravíssima, tá? As infrações de natureza gravíssima. Então, vamos para as alternativas aí, né? Parar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Uma infração gravíssima? Sim, pessoal, tá, né, relacionado só a estacionar a menos de 5 metros do bordo da linha transversal, ou seja, da esquina ali, tá? Então, não chega a ser gravíssima, né? Porque não põe em risco aí a segurança das pessoas, tá? Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso. Então, aqui também, pessoal, então tá dizendo na mudança do sinal luminoso, né? Assim, então fechou o sinal, a pessoa parou, né? O veículo sobre a faixa de pedestres. Então, vai. Poderia ser gravíssima? Vamos ver as outras questões aí, tá? As outras alternativas. Alternativa C. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. Ó. Então, ele está transitando pela contramão de direção, tá? Uma via com sinalização, o que? De sentido único. Então, todos os carros estão vindo, né, nesse sentido e o cidadão está no sentido contrário. Põe em risco a segurança das pessoas? Então, ó, alternativa aí mais plausível é a alternativa C, mas vamos verificar as outras, né? A alternativa D, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, né? Muita gente não sabe, mas se faltar combustível aí, né? Você não se atentar a isso, é uma infração de trânsito, tá? Mas, porém, né, não é uma infração gravíssima. Alternativa E, fazer ou deixar que se faça reparo em via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido. Então, pessoal, alternativa correta é a alternativa C, tá? Que põe em risco aí a segurança da própria pessoa e de outras pessoas, né? Põe em risco aí todo o trânsito. Então, essa é de natureza gravíssima, né? Tá previsto aí, né? No artigo 186, tá? Do CTB. Para quem quiser verificar aí depois. Questão número 5. Dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação. Então, dirigir sem CNH, né? Constitui infração grave, sujeitando o condutor à repreensão e a processo administrativo? Isso está certo ou está errado, pessoal? Como eu falei para vocês, né? As infrações gravíssimas vão estar relacionadas ao quê? As questões aí da documentação, ou seja, da CNH, e questão relacionada muito aí à segurança, né? Em sua maioria, a segurança das pessoas, a segurança do próprio trânsito, ou seja, põe em risco a vida de outras pessoas, tá? Então, a alternativa aqui está errado, tá? Dirigir veículo sem CNH, tá? É uma infração gravíssima. Gravíssima. Ó, dirigir sem CNH. Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias. Dirigir veículo automotor aí, né, de categoria diferente da sua habilitação ali, tá? Também constitui a infração gravíssima. Não só quem dirige, né? Mas quem é proprietário também, né? Vai tomar essa multa, essa infração, tá? De trânsito. Quem autoriza, né? Quem deixa outras pessoas nessas situações também dirigir, tá? Conduzir aí veículos, tá? Nessas situações também. Então, pessoal, dirigir sem CNH, tá? É uma infração gravíssima, beleza? Vai estar no artigo aí, esse número 5, tá no artigo 162, tá? 162, traz lá várias situações, tá? Então vai estar no artigo 172, dirigir veículo, aí vai trazendo os incisos ali, diversas situações, tá? Esse aqui, de longe, é um dos artigos que mais caem aí, tá? Então peguem esse artigo e estudem, beleza? Questão número 6. Um condutor, ao estacionar seu veículo irregularmente uma vaga reservada a pessoas com deficiência ou a idosos, em Cotia, São Paulo.
Ao ser abordado, fiscalizado por um agente de trânsito, terá essa infração considerada como uma questão número 6 aí, né? É uma infração leve, né? Estacionar numa vaga reservada a pessoa com deficiência ou idoso. Leve, média, grave ou gravíssima, tá? Então, pessoal, é uma situação aí, né, de infração gravíssima, tá? Com a perda de 7 pontos na CNH. Questão número 6 aí, então, tá no artigo 181, tá? No inciso 20. Questão número 7. No Código de Trânsito Brasileiro, CTB, estão previstos 4 tipos de infrações: leves, médias, graves e gravíssimas. É considerada uma infração, ó, gravíssima, de novo, hein, pessoal? Se atentem que gravíssimas são as que mais caem, tá? É infração gravíssima. Estacionar o veículo nas esquinas a menos de 5 metros do bordo de alinhamento da linha transversal. Nós vimos aquela hora que não, né? Que não põe tanto assim em risco, né, as pessoas, tá? Então não, opa. Então não é uma infração gravíssima. Questão B, alternativa B, desculpa. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar uma bicicleta. É uma infração gravíssima, apesar de, acredito que deveria ser, tá? Mas não é uma infração gravíssima, né? Então, deixar de a distância lateral aí ao ultrapassar uma bicicleta menos de 1,50 m. Não é uma infração gravíssima, tá? Apesar que eu acredito que deveria ser, né? Que põe muito em risco, visto também a quantidade de acidentes aí relacionados a veículos automotores com bicicletas. C. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente quando solicitado pelas autoridades ou seus agentes. Também não é uma infração gravíssima, tá? Porque aqui, ó, você atenta isso daqui, quando solicitado pela autoridade ou seus agentes, tá? Seria gravíssimo se ele deixasse de prestar socorro, né, quando ele tivesse envolvido aí a um acidente de trânsito, não deixasse de prestar socorro à vítima, né, ou de sinalizar ali a situação, tá? Ou de preservar o local também, beleza? Seria tudo aí situação de infração gravíssima. Então, nos resta aí a alternativa D, né? Questão número 7, estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Então, a pista de rolamento é a pista onde está circulando ali o trânsito, tá? Então, o cara estacionar o veículo na pista de rolamento, né, numa estrada, numa rodovia, numa via de trânsito rápido, que tem ali o acostamento, então é uma infração gravíssima, beleza? Vai estar no artigo aí 181, inciso 5. Questão número 8. Um exemplo de infração que pode levar a uma penalidade, ó, de novo, gravíssima. Gravíssima, vamos ver aqui. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Põe em risco a segurança das pessoas, a vida? Não, né, pessoal? Então não é gravíssimo. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Também, né, não necessariamente põe aí um grande risco à segurança das pessoas. Dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à segurança. Põe em risco aí e tal, mas é muito abrangente, tá? Então não traz aí uma situação específica. Agora, ó, presta atenção nessa alternativa D. Disputar corrida, né? Então a pessoa está disputando corrida, uma via de trânsito aí, então é uma penalidade, né, gravíssima que põe em risco aí a segurança de outras pessoas, né? Vide aí a quantidade de acidentes que ocorrem, né, relacionada a essa situação de racha ou, no caso aí, né, disputar corrida na via. Questão número 8, tá? Tá no Código de Trânsito Brasileiro aí, no artigo 173 do CTB, beleza? Quem quiser conferir lá. Questão número 9. Carlos estava dirigindo pela estrada quando, sem pensar, decidiu jogar pela janela embalagens vazias de alimentos que estavam no interior de seu veículo. Ao tirar objetos ou substâncias do veículo ou abandoná-los na via, qual tipo de infração e penalidade Carlos estará sujeito? Então, né, ele atirou objetos aí pela via, né? Põe em risco a segurança assim das pessoas, né? Tá? Tem que pensar já para eliminar, né? Não põe assim em risco, né? Não coloca aquela situação de gravíssima. Então, já elimina aqui as gravíssimas, né? É infração leve com advertência por escrito? Já também elimina, né? É infração grave, multa e suspensão do direito de dirigir, né? Assim, não vai suspender o direito de dirigir da pessoa porque ela tirou alguma embalagem vazia para fora do veículo, tá?
Então, nos resta aí mais plausível na alternativa A, que é o que está no gabarito, tá? Então, questão número 9 aí, artigo 172 do CTB. Pessoal, eu estou respondendo assim porque eu quero que vocês pensem assim, que é muito difícil você decorar todas as infrações de trânsito e qual que é a gravidade, se é leve, média, grave ou gravíssima, tá? Pensem de forma mais lógica, tá? Então, eu estou trazendo assim esse raciocínio, tá? Para vocês começarem a resolver essas questões dessa forma, tá? Que ajuda bastante, até quem não tem estudado, assim, não tenha tido tempo, né, de ler toda essa parte das infrações, ajuda pelo menos já a eliminar uma ou outra ali para aumentar a sua chance de acerto, beleza? Questão número 10. Paulo é um motorista experiente, possui uma carteira nacional de habilitação, né, CNH, há mais de 10 anos. No entanto, ele deixou passar o prazo de renovação e acabou dirigindo com a CNH vencida há mais de 30 dias. Ao dirigir com a carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, qual tipo de infração, penalidade e medida administrativa Paulo estará sujeito? Então, pessoal, lembrando, né? Como eu disse para vocês, um dos que mais caem é o artigo 162 lá do CTB, fala aí sobre dirigir, né? Então, dirigir veículo aí com CNH vencida, sem CNH, com categoria diferente da que é habilitado, né? Dirigir um veículo da categoria diferente daquele que ele é habilitado, então constituem aí infrações de natureza gravíssima, tá? Então já eliminamos aqui a média, grave, leve, tá? Ficou aqui a alternativa A e a alternativa D. Agora vamos ver aqui de forma lógica, ó, para você resolver sem precisar, tá? Às vezes decorar, né, o Código de Trânsito Brasileiro. Então, alternativa A, infração gravíssima, multa, certo? Retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Olha, ele dirige já, né? Tá vencido há mais de 30 dias. Então, como tá vencido há mais de 30 dias, ou seja, ele perde ali o direito de estar dirigindo, né? Vamos ver a alternativa D. Infração gravíssima, multa e apreensão do veículo. Precisa apreender o veículo está em alguma coisa irregular, tá? Em suspensão do direito de dirigir. Uma penalidade pesada para quem já dirige, né? Tipo, há mais de 10 anos, venceu há mais de 30 dias, só não renovou a habilitação. Então, de forma lógica, você responderia o quê, né? Alternativa A, né? Retenção do veículo e até que apresentasse alguém ali, né? Ele ficava retido o veículo até que apresentasse alguém ali habilitado, né, para poder conduzir aquele veículo. De forma lógica, tá? Senão você precisa aí, no caso, né, decorar aí o Código de Trânsito Brasileiro. Então tá lá no artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro, que é um dos artigos que mais caem aí, beleza? Então resolvemos aí 10 questões rápidas, tá? E assim, de forma um pouco diferente do que talvez vocês tenham visto aí, mas é assim que eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar assim também, né? Que são muitas infrações de trânsito para você estar decorando em pouco tempo, né? Principalmente você vai prestar o concurso aí de Cotia, de Mogi das Cruzes, tá? De Jandira, beleza? Então, pessoal, obrigado, né? Aí, quem quiser, tiver interesse, tá? Em adquirir material e aulas aí, eu tenho aqui o material, tá? Com toda a legislação, só a parte da legislação, né? Parte específica aí de conhecimentos específicos. Tem videoaulas também, tá? Tô adicionando ainda bastante coisa, tô adicionando até o dia das provas, até o dia da prova, desculpa. Então já tem aulas relacionadas ao Estatuto da Criança, do Adolescente, Código Penal, Estatuto Geral das Guardas Municipais, Código de Trânsito Brasileiro, Sinalização de Trânsito. Também tem uma resolução aí de prova da banca RBO, tá? Resolvida aí em vídeo, beleza? Tem materiais extras, tá? Exercícios de fixação, questões, tá? E também, né, os outros conhecimentos específicos que estão sendo cobrados aí, né? Normas gerais de circulação, primeiros socorros, direção defensiva, mecânica básica e outros, beleza? Então, se você tiver interesse, vou deixar aí na descrição, né? Para quem quiser adquirir, apenas R$ 49,99, tá? E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha aí. E, pessoal, até o dia da prova eu vou estar postando bastante coisa aqui no YouTube mesmo, tá? Resolução de questões, estudo da parte da legislação, tá? Então, acompanhe o canal. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.